Aqui no encontro passado, fora ela, você também não estava, você também não estava, né? Eu tenho alguns aqui e eu vou padronizar o seguinte: todas as sobras desses panfletos eu vou deixar ali atrás. Aí caso vocês algum dia não venham, mas dê uma procurada ali. Deixa eu só distribuir para quem não tem. Aí eu vou deixar ali permanentemente, vocês podem pegar sem nenhuma restrição. Bom, então o primeiro texto que a gente vai usar como inspiração é um texto de uma peça de teatro escrita pelo José Saramago, que é, curiosamente, um autor, um escritor, né, declaradamente ateu, onde nessa obra de caráter religioso, chamada Em Nome de Deus, título em latim, ele faz uma memória do que teria sido um trecho da Reforma Protestante, uma pequena memória do que teria sido uma fase ali da Reforma Protestante, mais especificamente o entorno da revolução, da revolta dos anabatistas, que foi um grupo, uma dissidência do movimento reformador, principalmente constituído por camponeses, que quis fazer uma reforma radical. Inclusive a história registra um episódio bastante duro, bastante negativo na história de Martinho Lutero, grande ícone, né, da reforma, onde num dado momento Lutero tem uma posição bastante dura com relação a eles, dizendo, lembram aí os registros, abre aspas, a esses cães malditos matai-os todos. Então, dentro da Reforma Protestante, um movimento de crise interna, né? Então, o próprio Lutero tinha problemas com esse grupo, porque a ideia deles era uma reforma radical, mobilizar a força campesina com armas para tomarem o poder, acabando, né, com aquela, vamos dizer, opressão religiosa e política que eles tanto sofriam, né? Lembrando que Lutero tentou conduzir ali a reforma usando o poder político, mas um poder político paralelo ao estabelecido pela igreja do seu tempo. Esse movimento anabatista teve um outro caminho, que nem diante do Lutero teve lá muita afeição, né? Foram todos dizimados, né? Então foi bastante... Deu nome meia-noite, não sei o que, né? Mas não matou não. Não é exatamente isso. Eu esqueço. O filme Lutero mostra um pouquinho desse trecho, né? Mas vamos aos elementos dessa peça de teatro. Olha o que é um diálogo entre dois líderes nesse movimento anabatista. Diz o seguinte: uma religião não é uma guilda de mesteirais, uma guilda de artesãos. Mas o tempo, justiceiro, bate às portas da cidade e traz outras notícias. Os camponeses, que os príncipes alemães andaram a matar no sul, ressuscitam agora no norte, mas dessa vez não exigem somente o pão e a justiça. A língua morta deles reencarnou na nossa língua viva. E eis que uma e outra estão reclamando o trabalho constante de Deus no meio dos homens, porque é hora de tornar-se cada homem num enviado e num profeta do Senhor. E aí um outro líder refuta essa ideia dizendo o seguinte: porém, mestre Nipperdolink,
não tomes por profeta ou enviado de Deus aquele que é apenas um portador da sua palavra. Então, até retomando alguns pontos da nossa aula passada, a gente viu que a ideia de profecia tem muito a ver com palavra, até com ensino, com motivação, com impulsionamento, com ânimo, diante das realidades duras que muitas vezes se apresentam. Nesse primeiro a falar aí, nesse diálogo, se fala de um grupo que exige pão e justiça, mas não somente isso. E se roga para que a língua daqueles que estavam morrendo fosse assumida pela língua daqueles que estavam vivos. Ele usa até uma palavra interessante, que a língua morta dele reencarne na nossa língua viva. E que isso se torne trabalho de Deus no meio dos homens. É hora de tornar-se cada homem num enviado e num profeta do Senhor. Quase que uma presença de Deus no meio da sociedade da humanidade. Uma presença que reclama por condições diferentes daquelas a que eles estavam submetidos. Que vai além de pão e justiça. E o outro líder do movimento fala, olha, alto lá. Tudo bem a ideia, mas essa de assumir como profeta todos os que portam a palavra dita de Deus não parece ser um bom critério. A gente até comentou, na aula passada, que o profeta tem quase que uma arrogância a priori, porque ele muitas vezes assume uma posição muito peculiar, de assumir como a sua boca sendo a boca do próprio Deus. Assim disse o Senhor dos Exércitos. Ele roga para si, essa autoridade. E nesse contexto, o alerta. Não basta rogar para ser autoridade, não basta portar essa palavra, é preciso uma atenção especial. Não tomes por profeta aqueles que são portadores de sua palavra. A gente até, baseado num texto de um biblista, católico no caso, a gente fez um paralelo da fragilidade da palavra com a força da palavra. A fragilidade do portador e a força do conteúdo. Então, vamos dizer, são os limites dessa atividade profética. Por mais forte que a palavra seja, ela está sempre limitada por aquele que o porta, que muitas vezes pode errar. É palavra, em última análise, palavra humana, porque é de boca humana que ela sai. Então, nesse sentido, ao longo do texto bíblico, a gente vai ver por diversos momentos palavras do ambiente da literatura profética que a gente pode ficar um tanto quanto assombrado e falar, olha, não deveria ser assim, isso é um pouco esquisito. Cabe a recordação dessa questão da fragilidade da palavra. Você ia falar alguma coisa? Assim, os profetas, eles essencialmente dizem que Deus está falando, que eles ouviram de Deus. Então, a gente vai ver alguns trechos que vão exemplificar essas ideias. De que forma aparece esses enunciados de rogar para si, para as suas palavras, essa força divina, né? E como exemplo, um exemplo emblemático, pensando que Amós é o primeiro desses profetas literários, ou seja, que todos os profetas subsequentes, de alguma forma, bebem na fonte de Amós, como se ele fosse uma espécie de patrono dos profetas literários.
a gente vai ver como que isso aparece. Se não fossem os profetas literários, a gente diria que o patrono geral dos profetas seria Elias, que no nosso encontro passado a gente disse que foi o primeiro que fez aquela mudança de posição, sendo um profeta da corte, passou a ser um profeta do povo. Então ele é considerado o grande símbolo da profecia. Mas até hoje não se conhece nenhuma obra específica do profeta Elias. Não se sabe, a princípio, dele não ter escrito nada. E se localiza Amós como tendo sido o primeiro, ou seus discípulos, a escreverem alguma coisa de fato. Então, na sequência desse trecho da obra de Saramago, eu coloco um dos trechos iniciais do livro de Amós, que após a leitura eu vou situar esse texto no tempo e no espaço. Então o texto diz o seguinte, o texto bíblico lá de Amós, capítulo 2, a partir do versículo 6. Uma simples transcrição e, por simples conveniência pessoal, eu, nessas transcrições, tenho usado a edição pastoral da Bíblia, diferente dessa que a gente tem nos nossos bancos, que eu acho ela uma linguagem mais fácil de se assimilar. É uma Bíblia voltada para o ensino e tal, então eu pego sempre os trechos de lá. Então, palavras do livro do profeta Amós. Assim diz Javé: por 3 crimes de Israel e pelo 4º eu não vou perdoar, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Pisoteiam os fracos no chão e desviam o caminho dos pobres. Pai e filho dormem com a mesma jovem, profanando assim o meu santo nome. Diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas e no templo do seu Deus bebem o vinho de juros. E à frente de vocês fui eu quem derrotou os amorreus, alto como os cedros do Líbano e fortes como carvalhos. Os frutos deles eu cortei por cima e por baixo as suas raízes. Fui eu quem retirou vocês da terra do Egito, e através do deserto guiei vocês durante 40 anos, a fim de os tornar proprietários da terra dos amorreus. Entre os filhos de vocês escolhi profetas, e entre os jovens de vocês escolhi homens consagrados. Não foi assim, ó filhos de Israel, oráculo de Javé. No entanto, vocês embriagaram os homens consagrados e taparam a boca dos profetas. Pois eu vou abrir o chão debaixo de vocês, como abre o chão uma carroça carregada de feixes. O mais veloz não conseguirá fugir, a força do valente de nada lhe valerá. O forte não escapará da morte, o arqueiro não ficará de pé, o ligeiro das pernas não escapará, e nem mesmo o cavaleiro salvará a sua própria vida. O mais corajoso dos guerreiros fugirá nu nesse dia. Oráculo de Javé. Então esse é um dos trechos que inauguram e iniciam basicamente o livro do profeta Amós. O que vocês acham aí dessa leitura? Que tipo de impressões iniciais o contato com esse texto causa em vocês? Uma situação horrível, né? Que tipo de situação? Pai com as filhas, pessoas sendo oprimidas, e lá tanta coisa ruim aqui que uma lei. Não tinha lei, tinha que vir uma morte. Não tinha lei. Okay. Eles colocam como autoridade, né? Ele, pelo menos a forma como ele se posiciona, parece que ele é o manda-chuva. Né? Como autoridade. O que mais? Que outras impressões aí? Uma condenação geral do povo, né? Foi falando com uma autoridade muito grande, né? Se atribuindo uma autoridade muito grande.
Pegando carona... A opressão aos pobres é sempre condenada, né? Todos os profetas, praticamente, defendem o povo, né? O pobre, necessitado. Pegando carona no comentário de vocês duas, na literatura dos profetas é fundamental, não tem como ler os profetas de maneira minimamente adequada, sem fazer uma distinção. Existe o povo e existe o grupo dos governantes. Às vezes, o conjunto é chamado de povo. O povo mais governantes, às vezes o todo é chamado de povo. Mas a crítica, o dedo rijo, a palavra violenta, na avassaladora maioria dos casos, se dirige aos líderes do povo, ou seja, aos governantes. Tanto na esfera política como religiosa. O povo comum, o povo pobre, o povo subserviente a esses governantes, tanto políticos como religiosos, em geral é considerado como vítima dos processos de dominação dessa classe que se distingue do povo comum. Então, o profeta ele faz uma distinção na sua crítica entre dois estratos sociais. Um estrato vinculado ao poder e um estrato servo do poder. Quando se fala aqui desses crimes, percebam que em diversos aspectos se fala de problemas referentes à sua condição social. Vendem o justo por dinheiro, necessitado por um par de sandálias, pisoteiam os fracos. De alguma forma de ler isso, parece que tem gente que está sendo negociada. Parece que tem gente que está sendo vendida e comprada no meio da vida comum. Pai e filho dormem com a mesma jovem. Imaginem a condição dessa jovem. Não é uma questão puramente moral. Pai e filho dormem com a mesma jovem. É uma questão social. Então, para os profetas, é sempre importante a gente lembrar que por eles se posicionarem do lado do povo e em oposição às esferas do poder, eles apontam esses crimes, que eles chamam de crime, aos governantes. É ali que acontece a desgraça. E por causa deles, o povo sofre. Mas tem um detalhe nessa história. Que se a gente olha assim, vendo isso daqui, até pegando carona no comentário da Vera, a gente, nossa, o caos está estabelecido. Alguém falou, uma terra sem lei. Está tudo perdido, isso deve ser o caos, né? Então, é aí que tem um detalhe crucial quando a gente lê o profeta Amós. O livro do profeta Amós, ou as mensagens do profeta Amós, elas surgem num momento de maior prosperidade e estabilidade econômica, política e social do Reino do Norte. Quando tudo estava na mais perfeita ordem, quando todos viviam uma vida que podia se considerar boa, o profeta vai lá e fala isso daí. Não tinha caos nenhum. O que havia era um total equilíbrio. Estava tudo certo.
o acordão nacional tinha funcionado. Era plena paz de muitos, não, mas aos olhos do profeta, sim. É ele que se incomoda. É ele que vê o que ninguém vê ou o que ninguém quer ver. Talvez seja o profeta que ousa levantar os tapetes e descobrir que tipo de sujeira estão debaixo deles. Porque olhando por cima, o país estava lindo. Obras de recuperação, pinturas, construção de palácios, templos, o comércio se desenvolvendo às mil maravilhas. Mas talvez nos cantinhos da sociedade era isso que acontecia. Talvez o imperceptível para o profeta surge como sendo a única realidade existente. Como em muitas sociedades, em muitas civilizações que chegam ao apogeu, existe sempre uma enorme diferença entre rico e pobre, né? E isso é sempre. Muita gente que diz, inclusive na igreja, sempre existirá ricos e pobres, é o normal do mundo. É como se, tentando fazer uma comparação, é como se o nosso profeta, fazer uma comparação forte, tá? Como se ele fosse na Suíça e jogasse essas palavras para os governantes da Suíça. Olha só, vocês acham que está tudo certo aqui, que o índice de desenvolvimento humano de vocês é o mais alto, que todo mundo tem uma renda per capita altíssima e tal. Mas olha, sinto muito. O que eu tenho a dizer é isso aqui. É que ele vislumbra sementes de coisas que são sementes de erros que podem proliferar e potenciais sementes de sofrimento que talvez estejam ali, embaixo da terra, pequenininhas, mas que se germinarem, são capazes de se tornarem uma devastação daninha ou uma árvore daquelas que arrebenta todas as calçadas. Estão escondidas mesmo, né? Camufladas. É para essas coisas que o profeta Amós usa a sua palavra forte e frágil ao mesmo tempo, chamando de crime. E esse profeta é ainda ousado. Se a gente der uma olhada no mapa, lá no final, né, da página 4 do nosso panfletinho aqui, esse nosso profeta, ousado, eu poderia chamar de abusado, ele vem não do reino do norte, que é Israel, que é objeto da crítica o tempo todo. Ele vem do reino do sul, de uma cidade chamada Tecoa, ou Tecoa, que está logo abaixo aí de Belém, de Jerusalém, né? Não sei se vocês conseguiram localizar. A esse momento, o reino do sul e o reino do norte, chamados de Judá e Israel, são como países diferentes. Tem acordos comerciais e desacordos comerciais, acordos e desacordos políticos. Então, um camarada que vem de outro país, o reino do sul, vai ao reino do norte e coloca o dedo na cara dos governantes. Olha só, isso aqui está podre por conta disso. É como se viesse um argentino no Brasil e denunciasse tudo que de ruim existe aqui. Ah, mas lá não tem nada de ruim? Não é essa a questão. Ele está vindo denunciando isso que ele está vendo, está chamando por alguma motivação profética de crime. Ele está vendo em algo que aparentemente era perfeito, equilibrado, um sucesso, ele está vendo sementes de desgraça. E parecem sementes que já estavam brotando, porque da forma como ele narra os fatos, já são fatos
vendem o justo por dinheiro, pisoteiam os fracos, não é pisotearão, venderão, não, já é uma situação estabelecida. As 10 tribos são de Israel, né? Parte de cima, parte de baixo. A de Judá se considerava mais autêntica, né? Toda aquela questão, né, envolvendo, na verdade, a sucessão de Davi. Né? Jerusalém pertencia a esse Isso. Então, o governo dessa parte de baixo seguiu a dinastia de Davi, os filhos de Davi. A parte de cima foi um verdadeiro Deus nos acuda. 19 reis durante mais ou menos os 200 anos que esse reino existiu. 19 reis durante 200 anos, né? 10 mudava ali o reino. E diversos golpes de Estado, famílias diferentes tomando poder e sucedendo umas às outras. Desses 19 reis que reinaram ali no Reino do Norte, 5 dinastias diferentes foram as sequências ali desses governos. Toda hora esse negócio caindo, mas nessa fase a gente tem um grande período de estabilidade. E é nesse momento que surge o nosso profeta. Então, em termos de datas, né, o profeta Amós, ele se localiza mais ou menos no ano 780 a.C. Mais ou menos, se a gente fizer uma continha aproximada, uns 150 anos depois da quebra do reino em Norte e Sul. Outra informação, mais ou menos uns 100 anos aproximando depois de Elias. Davi governou No ano 1000, vamos botar uma referencial simples, ano 1000 a.C. Quando Jesus nasceu, E configurava isso é uma evolução constante ao longo desse tempo todo, aliás, é muito tempo, né? Até chegar a Jesus. Mas quando Jesus nasceu, continuava assim, era Reino do Norte? Não era. Isso aí sofreu contrações, expansões, espalhamentos e tal. Então, no tempo de Jesus foi Assim, meio samaritana, os judeus não falavam do samaritano. As regiões ficaram na cabeça das pessoas. Né? O cara daquele bolo, ele não é de Jerusalém, não é da grande Jerusalém, é samaritana. Mas Jesus é acima de Samaria, né? Jesus é da Galileia. A origem dele de criação é Mas o ministério dele, o apostolado, pra cima, também. lá pra cima. Pra cima. é da Galileia para cima. É Damasco. Você vê ali o Mar da Galileia, né? Lá em cima é a região que Jesus atuou, né? Vai. Tem passagens dele em Damasco, né? Que é mais a norte ainda, né? Jesus em Damasco. Não, Isso é Paulo. Paulo que viaja pra caramba. Bom, o que mais? Alguma percepção adicional aí nesse texto que a gente leu, nesse primeiro texto? Vocês ficaram tranquilos com essa mensagem? Assim, dá pra ouvir um negócio desse e dormir de boa. Pô, na nossa situação hoje em dia, né? Isso aqui não é. Bom, isso daí é verdade. O problema com você Continuamos todas as coisas. Isso se a gente vê que continua, nas devidas dizer, nessas almas, continua a mesma situação. O poderoso, tanto dentro da religião quanto dentro da política, a oprimento, quer saber de si, o resto se dá. Isso é uma coisa do íntimo da carne humana. Você está me perguntando? O homem, ele tem esse espírito de dominar o outro, de querer que ele pensa igual a si. A história parece mostrar que sim, né? Que essa é uma eterna fragilidade da existência, né? Foi isso que Cristo veio mudar, assim, basicamente. Mudar
ou denunciar profeticamente da mesma forma? Sim. Porque se a gente pensar dessa forma, usando só a palavra que você usou, veio mudar, né? Pegar literalmente o termo que você usou. Coitado, Jesus foi muito ineficiente, porque não mudou nada. Né? Estamos 2000 anos depois de Jesus e continuamos observando as mesmas coisas. Algumas coisas. Ainda tem mais, porque teve tempo de criar novas formas de causar sofrimento. Mas existe uma consciência já que não havia. Por exemplo, a posição da criança. Nós temos uma noção devido a ele. Muito. A posição da mulher. Essa noção que a gente tem hoje em dia de direitos iguais, né? do disabled, ter todos os direitos da pessoa sadia e perfeita, isso não existia. Isso não é verdade, porque em muitas sociedades antigas já havia reflexões a respeito dos, vamos dizer, vou usar uma palavra ruim, excluídos ou segregados da sociedade. Isso não é novidade. A nível universal hoje em dia. Não Hoje em dia, aí pode até ser. Hoje em dia, começou com o cristianismo. Não, isso é falso. Começar com o cristianismo, isso é falso. Deve-se grande parte. Com certeza. O impulsionamento do cristianismo foi crucial para ele. O Ocidente, eu acho que se tem isso, né? É 10 a gente uma parte da humanidade. ainda está tão atrás, é simplesmente porque o people of the way, as pessoas do caminho, como nós éramos chamados, né, se tornaram uma instituição voltada para si mesma e está se lixando do que está acontecendo. O comentário dela é interessante, porque olha só, ela está dizendo o seguinte, as pessoas do caminho, vamos pensar, o caminho que a gente de alguma forma se identifica com ele, né, o caminho cristão, vamos chamar assim, se tornaram alienadas com relação ao seu contexto. Tornar uma organização. E usar uma outra palavra, frias, talvez frígidas com relação ao sofrimento que as cerca. Alienadas, alienígenas no contexto atual, com linguajares que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o contexto, tentando dialogar de alguma forma. E ninguém entende. E que ninguém entende, é uma grande maluquice. E o profeta, com uma espiritualidade realista, falando o nome das coisas. Pai e filho exploram a mesma menina. Pessoas corretas são vendidas a preço de nada. Uma sandália causa dívida eterna. São coisas que a gente identifica no nosso contexto até hoje. Uma prestação das Casas de Bahia que enrola o sujeito até o fim da vida se não consegue pagar. Mas de quanto é essa prestação? É de R$70, mas ele não consegue pagar e ele está com o nome sujo enquanto não resolver. Eu vi o profeta aqui estava envolvido até a raiz do cabelo com a vida, estava com o pé no chão. Pé no chão. A igreja, até onde eu conheço, em todas as denominações que eu conheço, raríssimas vezes sai dos muros. Ela é toda voltada para dentro, para os hinos que vai cantar, para o calendário litúrgico, etc., né? E as suas reuniões. Essa igreja aqui, eu sempre achei um modelo, porque ela surgiu de um enchente na catacumba. Quer dizer, eu creio que surgiu de um enchente na catacumba. Foi a coisa mais real que podia acontecer. Só lá dizendo, dormir aqui,
ver as casas que tinham caído, os barracos que tinham caído. E é engraçado E aí o começou lema a ver, da ela igreja, né? viveu em Uma igreja sem torno- paredes. né? Ela viveu assim durante muitos anos. Depois, aos poucos, o creio foi se tornando mais autônomo, né? E hoje em dia nós estamos novamente voltados para nós mesmos. Mas eu não sei se você está sabendo lá um trabalho lindo que está sendo feito De em psicologia. É. Eu sempre cito a sempre que eu posso. Jesus foi um profeta também e ele perdoou até hoje nenhum desses sanaram. Ninguém fala de amor, ninguém fala de. Né? O que será? Será que foi a forma que Jesus, a mensagem que Jesus trouxe, a forma mais doce, menos agressiva, menos. Será que foi isso? Também denuncia. Sim, não, mas eu entendi o ponto dela. Né? O que aconteceu com Jesus de diferente para ele ter se tornado uma força mais eficaz ou mais eficiente que não se promove tanto um Amós da vida, né? Ou um Isaías que seja, ou qualquer outro desses, né? Você bota Jesus como... Né? E isso levaria a gente a uma reflexão que nem de perto caberia no nosso tempo aqui, mas um dia a gente pode parar para falar sobre isso. Porque em torno da figura de Jesus tem outros elementos. Por exemplo, a questão de Jesus ser Deus. E isso colocar ele como objeto, como alvo de veneração, de devoção, coisa que os profetas de forma alguma roubam para si mesmos, nem existe nenhum apontamento nessa direção. Então existe toda uma questão de como se exalta essa figura de Jesus ao ponto dele se tornar tão dissonante, não em conteúdo, mas em visibilidade com relação a outros que o antecederam e de certa forma o inspiraram também, né? Não dá para negar que Jesus segue também essa cavalgada dos profetas. Ele está nessa trilha, está nesse galope, está nesse ritmo. É inegável isso. Mas algo aconteceu. Não dá para a gente conversar aqui hoje sobre isso, porque há um destaque tão grande nessa figura. Mas, em termos de conteúdo, se assemelham bastante. Né? Em termos de profetas modernos, a gente podia citar talvez o Martin Luther King, né? Talvez. Não sei se vivo no momento teria alguém que a gente poderia... Pois é, não, já que estão os profetas atuais, quem são esses camaradas? Será que a gente não está procurando eles só dentro da igreja? Esperando que seja um pastor, líder de uma igreja? Não, mas o Mandela. Não, eu digo vivo. Esse não mais, né? A menina, A menina Malala, exatamente. Né? Mas, lembrando sempre, profeta é palavra forte e palavra frágil também. Então não adianta colocar a palavra dele como palavra final a respeito dos fatos, porque ele é uma visão a respeito. Por exemplo, eu fiquei bastante curioso de vocês não terem mencionado nesse primeiro texto que a gente leu o grau de violência dessas palavras. Vocês ficaram tranquilíssimos aí. Eu até dei a dica, vou ouvir isso aqui, dormir e tal. Ele disse que vai fazer acontecer. Eu vou destruir, vou matar, nem o mais forte conseguirá fugir e tal. Isso são palavras Ameaçando, né? Uma ameaça. Isso é uma coisa tão bizarra que a gente acabou se tornando familiar a isso, né? Tem uma questão de linguagem do tempo, né? É algo que a gente não pode abrir mão a ser considerado, né? E outra questão é o seguinte: os profetas bíblicos, a maior parte deles, tem a sua reflexão teológica baseada num princípio. Esse princípio permeou praticamente todo o Antigo Testamento, que é o princípio da retribuição.
funciona esse negócio? Deus age mecanicamente. Aos cruéis, desobedientes e maus, ele castiga com sua mão pesada. Então, esse esquema, essa teologia, esse modelo, permeou basicamente todo o Antigo Testamento, o que inclui os profetas. Só no final do Antigo Testamento que a gente tem as primeiras intuições para fugir desse esquema. E Jesus aprofunda a fuga desse esquema com todas as forças. Eu diria como exemplar, como obra exemplar que identifica essa fuga desse esquema, o livro de Eclesiastes, por exemplo, que pela primeira vez lança uma ideia nova. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Porque no esquema antigo, Deus só fazia o sol nascer em cima do justo. Mas o Eclesiastes constata essa realidade. Tem gente que é cruel pra caramba e a vida dá certo pra caramba também. E é isso. Porque justificar esse fato é um outro problema. Mas a gente consegue constatar isso. Parece que o esquema proposto inicialmente aos ímpios e maus, Deus castiga, e aos bons e corretos, Deus abençoa, parece que não funciona na vida real. E Jesus mergulha nessa intuição e desenvolve também sua reflexão, porque também é preciso definir o que é justo e o que é injusto. Num tempo onde a religião é estabelecida em cima do cumprimento de regras, qualquer desobediência a essas regras pode ser considerada injustiça. Não foi essa uma das maiores lutas do tempo de Jesus? Tentar separar o critério de justiça e de dignidade? Os mais justos eram profundamente cruéis na aplicação e na vivência, na experiência dessa justiça. Então, existe um contraponto, como se Jesus quase que fizesse uma crítica profética ao movimento profético. Vocês estão indo por aí, mas também tem esse lado aqui que vocês estão considerando. Então, essa capacidade de rever, de se atualizar, de dialogar com a própria noção de mundo, com o avanço das questões de dignidade e tal, isso faz parte dessa espiritualidade profética. Não adianta se concentrar numa obediência mera e simples. E Jó, né? Jó, por que o justo sofre? É uma pergunta que coloca uma questão em pauta. Por que o justo sofre? Ora, bolas, não era para ser assim. Alguma coisa está fora da ordem. Da ordem. Que ordem? Mas o livro de Jó depois recompensa Jó de todas as coisas, né? Pode ser que seja uma inserção, tudo Que bem. bom remendo da... Mas eu não tenho. É muito comum essa ideia de que a que se faz, a que se paga. Não, mas Ou então ter sempre uma coisa que é o karma, justificar com o karma. Mas eu acho que introduz a intenção, né? A intenção com que é feito o bem, ou o mal que às vezes a pessoa bem intencionada pode causar um mal lá adiante, enfim. A coisa do coração, né? Sim. Mas tem certas coisas que você não pode explicar, que não tem explicação. Por que uma mãe vai perder um filho, ou ver um filho separado dela, que está acontecendo isso? Que Deus é esse? Por que isso acontece? Ao invés o profeta num fato desse, isso foi um ponto na nossa conversa passada, um dos textos, o texto do próprio Heschel provoca isso. O profeta, ele não vai ficar tentando estabelecer um sistema para justificar isso. Não, se isso acontece, então é porque Deus tem uma determinada característica dessa forma, e isso, ele não vai tentar criar explicações dessa natureza.
ele vai se colocar diante do problema. Existe isso. Então, qual deve ser o meu movimento? Qual deve ser a minha reação diante do fato? Quase como um existencialista. Esses são os dados. E aí? O que você faz com isso? Dar esse passo para trás e tentar justificar a origem de tudo, às vezes pode ser uma mera fuga do problema. Então o profeta ele não está preocupado com isso. Sabe por aquilo, sabe? Politicamente com força. Eu não ensino esse cara. O que eu vejo é isso. Eu vou atuar dessa forma. Pode até ser que eu esteja errado. Mas eu tive um caso de uma família, minha irmã perdeu um filho, de 3 poucos anos, uma coisa assim, sim, tinha um problema. Mas, para a mãe, quer dizer, ele nasceu com esse problema. Como é que isso se explica? Ó, Não. essa mãe, ela leva essa dor pro resto da vida. E talvez essa seja não vou pensar uma palavra melhor aqui, imaginando. Talvez essa seja uma das nossas maiores limitações. Querer buscar, forçar a existência de um porquê. Quem disse que tem que ter um porquê? Não. A gente já tem que ter um porquê. Quem disse que tem que ter um porquê? Ah, bom, a gente definiu, tem que ter um porquê a priori. Mas quem disse que tem que ter? Não responde bem essas questões. O cristianismo não dá conta desse tipo de coisa. O espiritismo resolve. Bom, vamos seguir. Com criança excepcional, achava ótimo quando as mães respondiam, porque estava tudo doente. Minha irmã foi praticamente um vegetal que viveu 37 anos sem nem conseguir se virar na cama, nem reconhecer ninguém, nem nada. 37 anos. Você pode se colocar no eixo da perguntação. Por que nasceu assim? Por que viveu tanto? Por que causou isso para a família? Por quê? Mas existe uma outra postura diante da vida que para o profeta parece ser mais relevante no seu drama existencial. O que eu faço diante do que eu tenho? O que eu faço diante do que eu tenho? Crianças nascem assim. Crianças nascem assim. Sempre nasceram e vão continuar nascendo. O que eu faço diante disso? Onde é que está a dignidade dessa pessoa, dos familiares? Consolo, a possibilidade de superação, onde é que está? Onde é que pode se caminhar? Onde é que se encontra a vida? Onde é que se encontra a suavização do sofrimento? Os americanos estão agora loucos com o filme e livro The Shack, a cabana, já saiu em português, tem filme e tem o estudo teológico também. Esse negócio ficou super na moda. E ajuda, eu acho que ajuda imensamente essa discussão sobre o sofrimento. Vamos ver mais boa sugestão. Vamos ver mais um texto aqui, texto 4. Vamos pular o 3, vamos para o texto 4. Só para ver a mudeza do profeta com relação à sua crítica. Dirijam-se a Betel e pequem. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Só para a gente situar, em Betel e em Gilgal haviam templos dedicados a Javé, o Senhor dos israelitas. Vamos lá, pequem ainda mais. Tipo assim, vão lá na ICI, vão lá na Igreja de Ipanema, cantem bastante e pequem à vontade. É isso aí, né? É isso aí. O simples fato de entrar na igreja é um pecado, né? É a crítica que ele está fazendo. Como se fosse quase que a hipocrisia de entrar nesses templos. Eles odeiam os que defendem o justo no tribunal e têm horror de quem fala a verdade, porque esmagam o fraco, cobrando dele o imposto do trigo, e eles poderão construir casas de pedras lavradas, mas nelas jamais irão morar. Poderão plantar vinhas de ótima qualidade, mas do seu vinho não beberão.
Pois eu sei como são numerosos os seus crimes e graves os seus pecados. Exploram os justos, aceitam subornos, enganam os necessitados no tribunal. É por isso que nesse tempo o prudente se cala, pois o tempo é de desgraça. Odeiem o mal e amem o bem, restabeleçam o direito no tribunal. Eu detesto e desprezo as festas de vocês, tenho horror dessas reuniões, desses cultos, dessas celebrações, dessa parafernália que vocês criaram em meu nome. Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para as ofertas gordas. Longe de mim o barulho dos seus cânticos, dos seus corais, dos seus grupos musicais, de suas bandas. Nem quero ouvir a música de suas liras. Eu quero, isso sim, é ver o direito brotar como água e correr a justiça como um riacho que não seca. Vocês, por acaso, fizeram ofertas ou me ofereceram sacrifícios durante os 40 anos de deserto, ó casa de Israel? Ele chutou o pau da barraca, né? Praticamente ele falou, vocês estão gastando uma energia danada com esse negócio de culto, de templo, atualizando para o cristianismo, de igreja. Isso não passa de hipocrisia. As palavras são muito duras. Eu detesto, desprezo, tenho horror. Imagina, né, o profeta assumindo, né, no papel dele, ele assume a identidade, vamos botar assim, divina, personifica essa instância. Aí imaginem Deus falando para o seu povo, para a igreja cristã de Ipanema: eu tenho completa aversão, eu tenho nojo quando vocês se reúnem aos domingos. Imagina, porque é mais ou menos isso que ele está falando. Eu tenho nojo de quando vocês se reúnem aos domingos. Imagina a arrogância desse camarada ao falar isso. Mas a dureza dessa palavra é diante dos fatos que ele está vendo. Então aquela autoridade que estava lá no texto que você leu, não é a autoridade que ele está trazendo para ele. Ele está incorporando a autoridade de Deus. Ele roga para si essa autoridade. Como se fosse só um porta-voz, mas ele tem autoridade de Deus. Alguém, Cristina, poderia dizer o seguinte: vem cá, camarada, tô nem aí com o que você fala, entendeu? Você é maluco. Você se acha aí porta-voz, você é um doido, você é um depravado, você é um blasfemo, você fala em nome de Deus absurdos. Alguém poderia simplesmente desprezar a palavra dele com total autoridade. Pensar, por exemplo, na Alemanha, durante o nazismo, as igrejas protestantes todas apoiaram o nazismo, só 8 foram contra. O Bonhoeffer, quando foi contra, também achavam que ele era meio doido, acabou fuzilado. Então, da mesma forma como ele se dirige, alguém na posição contrária poderia falar, alto lá. E se a gente ler o livro do profeta Amós, né? Vem cá, dever de casa, ler o livro, né? Vocês vão ver um episódio muito curioso dessa, que faz uma parada e conta um trecho biográfico. O nosso profeta se encontra com um sacerdote. O sacerdote basicamente expulsa ele: ó, vá lá profetizar na tua terra, ninguém mandou você vir aqui, cara, tá enchendo o saco aqui, ó, tem mais o que fazer, tem que administrar esse negócio todo aqui, você vem com esse blá blá blá, você vem ofender o nosso rei querido, tá tudo em ordem, é só você que está criando esse caso. E esse com autoridade de fato, né, porque ele tem autoridade por direito, né? Bota o cara para correr. Aí o profeta assim se encolhe, ele fala: olha só, eu não estou aqui porque quero. Eu estava lá na minha terra, cuidando do meu rebanho, plantando minhas cenouras lá, no caso era fio, né? Eu estava lá plantando minhas coisinhas e recebi a ordem de vir aqui falar essas coisas para vocês. Então, pronto, falei. Vocês façam o que quiserem com essas palavras. Muito diferente
dessa postura que ele tem no restante dos textos. Ele, diante de uma ameaça, né, o texto biográfico coloca como: não tem nada com isso não, eu só sou um instrumento aqui que estou falando e tal, né? Não coloca na minha conta essas palavras não. Ele é responsável pelo que fala, como todos nós somos. Todos nós somos. O convite, né, a essa adesão, a esse espírito profético, tira de nós a responsabilidade, porque senão a gente tem que voltar à peça de teatro lá do Saramago. Não considere o portador da palavra de Deus, não tomes por profeta aquele que é apenas um portador de sua palavra. Eu falo em nome de Deus. Bom, quem está dizendo isso é você. E eu posso não dar a mínima para o que ele está falando. Então um terreno muito escorregadio. Quem é que vai dar vamos dizer assim, o nível de acerto desse cara? Quem é que vai dizer que ele estava certo? A história. É o tempo passando, as coisas acontecendo, como se o profeta fizesse uma aposta radical. Se vocês continuarem seguindo esse caminho, vocês vão dar com burros na água. O tempo todo chamando a uma conversão, mas uma conversão muito prática. Andem no bem, odeiem o mal. Convertam-se, mudem a direção da caminhada de vocês. Coisa não é, eu aceito, não é a questão de aceitar, não está se convidando a uma aceitação simples de nada. É uma mudança de direção, uma mudança de perspectiva existencial. Amar o bem, odiar o mal. Mal, esse materializado nessas formas de injustiça que causam sofrimento. Não é o mal como essência, o mal como ideia, o mal como princípio. Não, é o mal prático. Estou vendo gente que sofre. Então, ao amar o bem, você tem que resgatar essas pessoas que sofrem do seu sofrimento. Ou trabalhar para acabar com essas fontes de maldade e sofrimento. Amem o bem, odeiem o mal. É a espiritualidade dos profetas. Como se ele estivesse, de outra forma, dizendo, usando o linguajar cristão mais amplo. Como se ele estivesse dizendo que a prática espiritual sadia exige uma obra real. Percebam, em momento algum, o profeta está pensando numa salvação transcendental, como o mundo cristão concebeu. Se existe uma salvação para o profeta, essa salvação é saúde aqui. A igreja também deu uma ênfase enorme. O puritanismo, a ética, essa coisa toda do certo e do errado, do ponto de vista puritano, nunca preocupada principalmente com a justiça social. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que é salvação? Tentando adaptar esse conceito à espiritualidade dos profetas. Salvação é mudar de posição, é ficar do lado da justiça. Mas na salvação, o compromisso de salvar quem está na sua desgraça. É muito prático. Quer dizer, quando você diz, ele veio nos salvar, quer dizer, veio nos colocar como críticos. Olha a construção que ela está fazendo, olha, fez uma extrapolação bastante criativa. Você vê que essas ideias chegam no Novo Testamento. Na carta de Tiago, o que é a religião? A boa religião é esse cuidado com os órfãos, com as viúvas. Carta essa que é um problema, por exemplo, para Martim Lutero.
Porque para ele a questão era obras e fé. E ele falou, pô, mas aqui está me enfatizando tanto a questão da salvação pelas obras e tal, restrições com relação a esse tipo de raciocínio. Lógico, vamos dar uma colher de chá, era um momento muito específico e as obras tinham uma interpretação diferente até da que a gente concebe. Mas ele viu um problema nesse tipo de texto. Que raio de salvação é essa? Já que só rapidinho, isso me deu uma tranquilidade muito grande. Essa pergunta que eu fiz, porque eu tenho uma dúvida muito grande. Por que essa igreja, com essa abertura toda, procurando servir aos próximos, sofrendo, como a Elisa falou aqui e tal, por que a geração dos nossos filhos, que já estão na faixa dos 50, os meus, não, mas eu acho que eles estão salvos, que eles estão do lado do bem. Mas não precisa haver uma confirmação do lado do bem. Então, eu de vez em quando vou me alimentar, ouvindo alguma coisa, participando de alguma coisa. Quando eles querem comemorar casamento, oficializar casamento, batizados, pelo menos Deus procura. Mas aí, agora, eu tenho certeza que dentro de situações como essa, eles estariam pensando como a gente. E isso basta. Ou não basta? Não, a questão não é só pensar, é fazer, né? Primeiro que existe uma questão prática, né? Olha só, isso é a espiritualidade dos profetas, não quer dizer que eles estejam 100% certos também, não, é só a proposta deles. Mas é difícil às vezes, lembra, buscar motivos, explicar os porquês, né? Eu não conheço seus filhos, não sei exatamente a história porque eles passaram aqui provavelmente, mas pelo que o pouco que eu arrisco dizer que conheço da história dessa igreja, em determinados momentos a questão foi tão radical, que às vezes a saúde foi encontrada no desvínculo total. Mas para os profetas a questão não é o estar salvo. Eu vou propor uma visão diferente a respeito desse conceito. A questão não é estar salvo, é ser salvação. Mais do que uma condição pessoal, é uma razão de ser no mundo. Eu gostei, muito legal. O que me alimenta como cristão? Mais do que garantir um passaporte dourado, ser salvação no meio do mundo. É um projeto que eu posso simplesmente falar, não quero me comprometer com nada, eu quero viver minha vidinha e dane-se o resto. Eu não quero me comprometer com melhorar a condição de vida de ninguém. No mundo que valoriza tanto o eu, é uma possibilidade de caminho. Vocês vão me desculpar que eu tenho compromisso agora. Compromisso imediato. Mas eu acho. Os profetas estão indo nessa direção, mais do que ser algo, ponto final, é ser no mundo. E aí... Eu acho que eles estão bem. A Lucília, você não conhece, uma pessoa muito sábia, mulher do Jeter, que a gente vê mesmo. Ela começava a dizer, relaxa. Cada um está seguindo o seu caminho, está pagando o que precisa de pagar para quem serve a eles, está dando o que os empregados precisam ter, entendeu? Em todos os sentidos, estão sendo justos. E outro dia, eu vou agora contar a história particular, meu filho fez uma viagem à Bahia, coisa interessantíssima da cultura africana, disso, daquilo, e da cultura, vamos dizer, portuguesa, religiosa. Tirou uma foto, ele com a mulher e a filha, na igreja de São Francisco. Aí eu pergunto, mãe, o que é aquilo? Precisa daquilo?
para ser uma igreja? Eu disse, não, meu filho, você vai lá em Ipanema. Ele disse, pois é. Então eu acho que ele está separando muito bem as coisas. Eu não estou querendo desvalorizar a riqueza, uma obra de arte, mas não precisa daquilo para você prestar culto. Não, eu acho curioso nessa igreja, eu não sei quem já foi a essa igreja lá em Salvador, né? Igreja da Coberta de ouro. Ordem Terceira, eu não lembro exatamente, de São Francisco, não é o pobre, é o São Francisco descalço, São Francisco, né, que nos anima, que nos inspira na simplicidade. É a igreja mais repleta de ouro em Salvador. Mas, Jéssica, eu tenho visitado muitas igrejas. Eu prego no circuito na Inglaterra e aqui conheço também bastante igrejas. As igrejas que estão com mais membros, que são mais vivas, são as que se engajam na comunidade, que estão fazendo alguma coisa, ou para os desabrigados, ou para os crianças em crescimento, ou colaboram com ONGs fazendo trabalho, que faz justamente o que o profeta estava falando aí. As que estão mortas ou quase morrendo, eu conheço a igreja que tem 3 membros. Tem 2 ou 3 reunidos, então já garantiu, é uma igreja. É um tempo enorme que eles estão mantendo, alugando lugar para são igrejas que estão preocupadas só com aquele grupinho, o que ele deve fazer, que não deve usar, e não fazem nada no crescimento da comunidade. Vamos ler na sequência 2 textos. Um de um filósofo francês contemporâneo chamado André Comte-Sponville, e o outro, um filósofo bastante conhecido de vocês, na verdade, um pastor querido, Jonas Rezende. Pergunta ao filósofo francês: o que é uma pessoa justa? Alguém que põe sua força a serviço do direito e dos direitos e que, decretando para si mesma a igualdade de todos os homens, apesar das incontáveis desigualdades de fato ou de capacidades, instaura uma ordem que não existe, mas sem a qual nenhuma ordem jamais poderia nos satisfazer. O mundo resiste a essa ordem e o homem faz o mesmo. Por isso é necessário resistir a eles, o mundo e o homem, começando por resistir à injustiça que cada um traz em si mesmo, que é o ego. Esse é o motivo porque a luta pela justiça é uma luta interminável. Esse reino nos é inacessível, ou melhor, habitamos nele apenas no limite em que nos esforçamos para alcançá-lo. Felizes os famintos de justiça, pois nunca serão saciados. Ao contrário do que Jesus fala, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão. Ele fala, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque nunca serão saciados. A insaciedade como felicidade. Busca pela justiça, né? E o Jonas Rezende: é preciso reconhecer que a igreja, em sua dimensão institucional, vive uma percussiente crise. Preservá-la, fechando os olhos para a realidade, é o mesmo que fertilizar uma planta estorricada, sem folhas, sem raízes, sem vida. Seria, talvez, melhor tornar-se de vez um patético e louco jardineiro de flores artificiais. Não pode faltar no projeto de uma igreja pertinente a priorização de medidas práticas e até coativas contra as perigosas manifestações de egoísmo, a competição indiscriminada, a violência urbana e, especialmente, a insensível administração da economia, a injustiça social,
os abusos inerentes ao direito de propriedade particular e, sobretudo, os crimes ecológicos que ameaçam a terra. Deve a Igreja também combater as manifestações coletivistas, que são as maiores inimigas da verdadeira comunidade e assim desumanas. É necessário que rejeite, enfim, tudo o que faz de sua mensagem um reflexo servil da cultura circundante, levando-o a derrocado. Esse final que o Jonas propõe, eu achei bem interessante. Combater as manifestações coletivistas. Ora, no nosso tempo, nós somos avalanchados por essas manifestações coletivistas, que muitas vezes surgem ou se manifestam como até bem intencionadas. Mas lembra do nosso papo na semana passada? O que é o absoluto na nossa experiência, na nossa espiritualidade? Quando essas manifestações coletivistas se tornam um absoluto, no mínimo já eliminam o espaço da diversidade. Então, por exemplo, num tempo como o nosso, onde existe uma polarização política tão intensa, parece que a escolha por um lado ou pelo outro seria a decisão final e correta. Ora, bobos, estamos criando um ídolo. Onde está o espaço para quem pensa diferente? Onde está o ambiente que permite a liberdade acontecer? Se todos forem iguais, nós tornamos um exército e não a sociedade. Então, acho que o Jonas foi muito atento em lançar essa ideia, e se eu estou interpretando da maneira como ele pensou, porque pode ser que eu esteja fazendo uma heresia diante do pensamento dele, né? Mas a impressão que eu tive é que no limite ele está apontando profeticamente: olha, muito cuidado com essas iniciativas uniformizadoras, coletivistas muitas vezes. A coletividade se manifesta na diferença e não na uniformização do grupo. Achei que ele foi até corajoso diante do tempo dele em lançar uma semente dessa. Pensando no nosso tempo, né? É engraçado, porque um dos profetas que a gente vai ver mais pra frente, o profeta Ageu, profeta pequenininho, a gente pode dizer que é um profeta de direita, descarado. A gente vai ver por quê. Mas é a perspectiva dele, que precisa ser considerada. Ele tem uma intuição bem interessante. Lembra? Palavra fraca, palavra frágil. Tornar a palavra forte, absoluta, é divinizar uma palavra. Olha que risco. Mas já que ele foi conhecido, o Jonas quase foi, né? Quase foi. Esse foi o livro da confusão. Esse foi o livro da confusão. Se apresentar muito. De alguma forma, nesse livro a gente tem um negócio muito bacana, que é uma tentativa, talvez não intencional, porque parece que isso não era muito a forma do Jonas organizar a sua reflexão, mas parece que ele faz uma sistematização de alguns conceitos. Ele organiza algumas ideias-chave. Por exemplo, sobre o tema escatologia, é um tema que afeta a teologia cristã como um todo. Aí um capítulo desse livro chamado Então, haverá um fim? E outros elementos. Sim, eu acho que devemos, porque esse livro tem muito da base teórica que essa igreja vibra.
Esse livro organiza algumas ideias. Não é a palavra final, mas organiza algumas ideias. Precisamos conhecer essa obra. No meio das palavras tem as sementes que deram a força germinadora dessa comunidade. É um pecado desprezar esse material. Sem dúvida. Lá no minha estante. Pega de novo. Vamos ler junto. Para a gente fechar, um teólogo católico ainda vivo, bastante ativo, pesquisador da área de teologia, responsável por uma das revistas de teologia mais importantes do mundo, a revista Concílio da Igreja Católica. Ele, no seu livro Ser Cristão, ele diz o seguinte: todos os discursos teológicos, todos os programas cristãos sobre um novo homem, uma nova criação, não terão efeitos sociais e poderão até contribuir para a maior proliferação de condições sociais desumanas se os cristãos de hoje não manifestarem convictamente esse novo homem, essa nova criação, na luta contra as estruturas injustas. Quem não sofreria diariamente, de alguma forma, sob o peso dessas estruturas, muitas vezes anônimas e imprescrutáveis, seja no lar, no serviço, na escola, na crise habitacional e econômica, no mercado de trabalho, em sindicatos, partidos, organizações? Caso pretendam, olha só, lançando a possibilidade, caso pretendam assumir função crítica na sociedade, como se estivesse querendo dizer, caso queiram ser profetas, em certo sentido e limites, os cristãos e teólogos hão de estar capacitados a saber e responsabilizar-se à luz de quem ou do que estão fazendo a crítica. Será supérflua a sua crítica, tanto negativa quanto positiva, se não passar de repetição do que a sociedade já diz, ou que uma crítica profana séria das condições sociais apresenta. Não basta juntar-se ao coro dos demais e clamar por justiça, paz e liberdade, fichando-as sob a etiqueta bíblica Reino de Deus. Teologia em tais circunstâncias há de ser compreendida como o esforço para eliminar a situação atual, marcada pela injustiça, e criar outra sociedade mais livre e mais humana, onde os homens possam dignamente viver e assumir as rédeas do próprio destino. Teologia da libertação não pode tornar-se facilmente embalagem verbal, invólucro a ser preenchido com conteúdos políticos os mais contraditórios. A gente só está pegando os camaradas aqui bem nervosos, né? E ele está dizendo o seguinte: olha, não cabe acomodação de nenhuma espécie. Ah, eu sou um homem ético, eu vivo na sociedade corretamente. Como se, pegando as palavras do Novo Testamento de Jesus, viver corretamente até os fariseus fazem. Eu quero saber que tipo de justiça que vocês vivem que supera a desses que já são justos no senso comum. Eu quero saber o que novidade vocês trazem. Que ética diferente é essa? Que proposta inovadora é essa? Porque para fazer o simples, já basta o que temos. Já bastam as boas vontades convencionais. É preciso se lançar para além do que já julgamos como bom. O Hans King aqui, ele mete pau até na teologia da libertação. Isso aí às vezes pode se tornar um invólucro verbal, um conteúdo meramente político e às vezes contraditório. É preciso superar esses termos, esses nomes, e se é teologia da libertação, é preciso fomentar a liberdade no seu limite, custe o que custar, com quem quer que seja, onde seja, para além dela mesma.
Esse cara trouxe umas confusões para cima dele. É um teólogo alemão que no seu trabalho acadêmico trouxe a perspectiva protestante para a reflexão católica. Então ele, academicamente, quis ser uma ponte entre o protestantismo e o catolicismo. Já posso fazer uma pergunta? Porque eu estou Pode. fora do país há 30 anos e vejo pouco o contato com essas coisas. A teologia da libertação, quer dizer, foi eu me amamentei e está chegou na Europa um bocado atrasada. Qual é a relação agora entre a teologia da libertação e as igrejas carismáticas que estão tomando conta dos Estados Unidos, do Brasil e já estão chegando na Europa? Nenhuma é difícil, né? Porque a origem está dada. Todas elas, todo esse movimento carismático surge de guetos. Guetos esses que têm alguma relação com o objeto da teologia da libertação. Mas eu acho que conceitualmente rolou um distanciamento pelo foco desse modelo de espiritualidade, onde, de certa forma, me aparenta que os movimentos carismáticos modernos, vamos dizer, investem mais num sucesso individual do que numa contextualização pessoal do mundo. Eles prometem ao crente uma porção de coisas que inclusive melhoram a vida deles. Uma prosperidade, mas sempre com um fundo individual. Exige uma dedicação total e quando a pessoa prospera, eles cobram de volta, não? Aí os esquemas são os mais diversos possíveis, né? Tem o toma lá, dá cá, né? O paga lá para receber. E tem os esquemas do tipo cartão de crédito, né? Que você recebe e depois paga com suaves prestações ministeriais ao longo da vida. Saber os tempos dos meus. Mas eu acho que esse modelo carismático, fazendo uma crítica, logicamente, a ele, pensando que eu não conheço profundamente, mas com certeza existem coisas positivas ali no meio, mas de certa forma ele se identifica muito com a sociedade de consumo que a gente está imerso. Então é algo consumível, né? Tanto, né? Por isso, você se identifica. Agora é curioso porque, por exemplo, tem um teólogo americano bastante conceituado, se eu não me engano, professor da Universidade de Harvard, chamado Harvey Cox. Ele lançou recentemente um livro chamado Futuro da Fé. Ousado. Do livro, vamos lá ver. O que ele está chamando de Futuro da Fé? Para ele, né? O futuro da fé é a teologia da libertação. Eu acho que ele escorregou em todas as graxas que podiam estar no meio do caminho. Mas, porque a própria teologia da libertação, ao longo do tempo, tem sido revista, revisitada, criticada, remodelada, atualizada, da forma como ele propõe, me parece um pouco nostalgia deslocada, anacrônica, né? Deslocada no tempo. Ele é de que década? Não é como Hans Kung, que tem 41 anos? Não, ele é idoso. Não, o Hans Kung é idoso também. São todos da casa dos 80. 1977 foi quando ele escreveu o livro. Sim, quando escreveu o livro. Então são todos ali da casa dos 80, né? Mas estão tentando acertar, né? Estão tentando ler o mundo. Talvez o que ele esteja vislumbrando é muito da sociedade americana, que não passou nem por esse estágio, né? Não sei. Eu achei que na provocação que ele fez com o título, ele foi conservador demais. Mas quem foi criado na teoria da libertação tem saudade. Mas ele vai até ser política. O próprio Clodovil brigou com a teologia da libertação. É? Se afastou,
fez outras revisões, quer dizer, então, um dos fundadores, quer dizer, né, então está tendo todo o processo do Rabiscão. E é um dos fundadores. Isso é praticamente ele, né? É ele. E ele está fazendo, ele brigou com todo mundo, ele está afastado de todo mundo. É isso, é revisitar, criticar, repensar, atualizar o nosso tempo. Pensado, né? Ele ainda não tem nada assim muito claro, pronto. Quem disse que a teologia da libertação seria uma palavra final? Senão ela se torna um ídolo ideológico a ser seguido. Deixamos de ser cristãos para nos tornarmos devotos da teologia da libertação. Eu acho que o cristianismo, de certa forma, e o judaísmo, na sua raiz mais antiga, eu vou usar palavras do nosso, embora ele não esteja aqui, mas ele já falou isso, então, e está gravado, então vou repetir. De certa forma, ele propõe Quem já falou isso? Jimmy, que é membro aqui da nossa igreja. De certa forma, o judaísmo e o cristianismo propõem, abre aspas, mas com todo cuidado a expressão, um ateísmo saudável, onde qualquer instância que se coloque na posição de Deus pode ser derrubada a qualquer instante. Mesmo que seja o cristianismo. Mesmo no cristianismo. Pensa no exemplo dos evangelhos. Vamos focar nos evangelhos. Se é adaptável no texto dos evangelhos a construção de um Jesus na forma de ídolo. Um Jesus a quem se devota a fé. Jesus está fugindo disso o tempo todo. Nem ele mesmo se coloca nessa posição. Eu gosto muito. É radical. Eu gosto muito de uma pregadora, é uma pregadora leiga anglicana, Ann Pete. Ela tem, inclusive, um site, Preacher Woman. Já foi todos os sermões dela. Uma das coisas que ela diz é que nós temos a insistência de nos basearmos na Bíblia. Entramos com a Bíblia, inclusive na Igreja Reformada Unida, no início do culto. Abre a Bíblia para dizer que tudo o que nós vamos dizer, tudo que vamos fazer durante o culto é baseado unicamente na Bíblia. E ela então defende que o Espírito, Deus fala através de tudo. Que é preciso ouvir a voz de Deus nas outras pessoas, em autores, em atores. Com essa provocação, acho que encerramos, né? Até porque já passamos da hora. Não vamos dormir. Esse é o profeta, não pode dormir.